Olá pessoal, tudo bem? Aqui professor Diogo Carlos, trazendo hoje para vocês, tá? Uma dica relacionada a como estudar para concursos de serviço social, tá? Estudar para concursos de serviço social requer um olhar diferente de nossos estudantes. Há algo nas nossas provas que é diferenciado, que é o fato de que muitas das questões de concurso de serviço social, de específicas de serviço social, não são só sobre lei pura e seca, mas elas têm um caráter interpretativo, elas têm uma base teórica mais densa e muitos alunos possuem uma certa dificuldade na hora de resolver algumas questões que têm uma base teórica mais densa. Isso é construído, tá, pessoal? Não é algo que é do dia para a noite. De pouquinho em pouquinho, você vai construindo um conhecimento maior. Mas eu vou trazer para vocês uma situação muito interessante que aconteceu, tá? Uma aluna minha me mandou uma mensagem com uma questão na qual o gabarito que eu havia dado da questão estava diferente da prova que ela achou originária da questão. Então ela não se conformou com o gabarito e foi atrás da prova originária. Encontrou a prova originária e encontrou um gabarito diferente. E ela me perguntou, bom, Diogo, qual dos dois gabaritos está correto? E aí, galera, muita atenção, eu vou dar uma dica maravilhosa de alunos que passam em concurso de serviço social porque fazem o que eu vou dizer para vocês agora, tá? A questão foi essa aqui, certo? Eu trouxe a questão para vocês verem. Ela é uma questão complexa, ok? Da banca Consulpan de 2018, prova para assistente social Sabará, Minas Gerais. Uma interpretação da questão social como elemento constitutivo da relação entre o serviço social e a realidade, tendo como mediações as estratégias de enfrentamento adotada pelo Estado e classes sociais, o que envolve a política social como elemento central, tem algumas implicações. Primeiro, que a gente já está entendendo que a questão ela tem um grau de dificuldade a mais, porque ela está trabalhando com o ipsiliter, ela está trabalhando com um trecho retirado de um artigo, certo? Então ela quer que você descubra o que nessa questão? As exatas palavras que estão naquele artigo. Não é nada fácil esse tipo de questão, porque você precisa realmente ter lido esse artigo ou ter tido contato com esse artigo em algum momento. E aí ela coloca, trata-se de imprimir algo a este conceito aí de relação entre o serviço social e as medidas adotadas pelo Estado, o que significa observar alguma coisa que está em aberto, relacionada, como foi dito, duas grandes formas aí com a qual há um metabolismo incessante, como chama a atenção Mesários. Primeiro, que aqui já é uma citação dentro de uma citação. É uma citação do Mesários, que é trazida pela Beren Boschett nesse texto de 2007. Tá? E aí ele conclui, e o debate deve incorporar necessariamente dois componentes que estão aqui em abertos, presentes nas expressões e na constituição de formas de enfrentamento da questão social. Este conceito está impregnado de alguma coisa. Tá? Então, nós temos aqui uma questão de nível muito alto. Por quê? Porque se você for olhar os itens, você tem muita semelhança entre os itens. Você tem historicidade no A, historicidade no D. Problemas, nexos causais. No B, problemas, nexos causais. Dinamicidade. Veja que realmente, se você não tiver algum contato com essa teoria, é muito difícil você conseguir acertar essa questão. Então, se eu estou estudando para um concurso, eu me deparo com essa questão, minha primeira coisa vai ser o quê? Tentar resolvê-la. Então, eu vou pegar aqui a questão, vou olhar a questão e vou dizer assim, bom, nós temos aqui imprimir. Imprimir o quê? A gente vai imprimir historicidade ou dinamicidade a um conceito. A gente sabe no serviço social que o serviço social ele parte sempre do conceito de que a história determina as relações sociais. Então, provavelmente, historicidade esteve correta. Mas depois a gente vai se dar com problemas e nexos causais. Observar os seus problemas. A historicidade tem problemas? Tem problemas. Problemas é um termo que a gente utiliza muito no serviço social, ou a gente utiliza termos mais complexos, como nexos causais. Nexos causais nos dão um olhar mais abrangente. A gente consegue compreender que há conexões entre a realidade. E aí são nexos causais. Aqui eu estou tentando acertar a questão sem saber necessariamente qual é, vamos dizer assim, o texto base dela. Porque eu não lembrei na hora da prova.
Digamos que ao final, como fez a nossa aluna, ela foi, terminou, ela marcou, na época ela tinha marcado realmente o A, ok? E aí quando ela foi ver o gabarito, estava como D. Qual é a resposta verdadeira, pessoal? Porque o gabarito oficial é o A. Então está lá na prova. É para o aluno, então, a verdade. Porém, pessoal, quando a gente vai fazer a pesquisa, e aí eu vou ensinar vocês como fazer isso. Você vai copiar lá da questão, a questão, jogar no Google, e aí quando você jogar no Google, o texto da Beren vai aparecer, que é esse texto aqui, questão social e direitos. Uma vez que eu fiz isso aqui, achei o texto, eu irei ler, sim, estudar o texto, porque eu não sabia a questão. Quando ela chegou para mim, eu não a sabia. Certo? Por mais até que eu tenha acertado, eu não sabia a questão. Eu preciso saber esse conteúdo. Então, encontrei o texto, eu vou lá e na leitura do texto eu vou achar que a interpretação da questão social, certo? Trata-se de imprimir historicidade a esse conceito, observar seus nexos causais relacionados às formas de produção e reprodução do capitalismo no metabolismo incessante, como nos chama a atenção Mesários, e o debate deve incorporar resistência e ruptura nas expressões e constituições de enfrentamento da questão social que está impregnado da luta de classe. Então você tem aqui, bem bonitinho, a forma como a questão nos traz. E aí a gente consegue chegar no gabarito como letra D, tá? Então o que eu estou pedindo para que vocês façam? Para que vocês enfrentem as questões. Para que mesmo a questão que você acerte, se você não leu aquele texto, se você não lembrava que esse texto existia, se você não conseguiu fazer os nexos causais com esse texto, procure encontrar esse texto. Procure ir de encontro a ele, lê-lo, entendê-lo, enfrentar, não aceite as questões. Vocês sabiam que tem muita questão de concurso que o pessoal simplesmente não vai pedir revisão da prova, que não entra com recurso, porque acha e aceita o gabarito que a banca coloca. Não aceite, enfrente a questão. Enfrentar a questão faz com que, uma vez que você enfrente aquela questão, você consiga adicionar muito mais conteúdo do que simplesmente olhar o gabarito e ver qual é o gabarito dele. Parabéns para essa aluna que tirou a dúvida comigo. E pessoal, vamos tirar as dúvidas comigo, porque se eu não souber, eu também irei enfrentar a questão, pois é o momento onde a gente tem para aprender agora. E aí sim, quando chegarmos na prova, conseguir a nossa aprovação. Muito obrigado.